Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a crase, que é comumente conhecido como um acento grave, mas na verdade não é. A crase, ela é uma fusão de um artigo com uma preposição. Então, a crase em grego significa fusão e vai sempre se dar, né, a crase quando tiver a junção de um artigo a com uma preposição a, ou então de um artigo a com o a inicial de um pronome demonstrativo, aquele, aquilo, aquela, ou então a qual. Vamos começar. O uso da crase, ele vai ser obrigatório quando o termo anterior exigir a preposição a e quando o termo posterior for do gênero feminino. Ou seja, fui à praia. O verbo ir, eu fui, exige preposição. E praia, ele permite, né, o artigo a. Então, quem vai a algum lugar. O somatório desse a algum lugar com o artigo de a praia forma-se um único a craseado. Outro exemplo é vou à casa da Laura. Quem vai a algum lugar, mas a casa da Laura forma-se vou à casa da Laura. Lembrando que, no caso desse exemplo que eu acabei de dar, a casa da Laura só tem crase porque nesse a casa, porque eu exemplifiquei, que é casa da Laura. Se fosse vou à casa, sem especificidade, não teria a crase. Casos facultativos de uso da crase. Antes de nomes próprios femininos, então, antes de nomes próprios como referiu-se a Laura, você pode optar por usar ou não a crase. Referiu-se a sua irmã, antes de pronome possessivo feminino. Então, você pode escolher se vai colocar a crase antes ou não no a. Vamos agora. Outros exemplos de uso obrigatório da crase são antes de expressões. E aqui, pessoal, são expressões que a gente deve gravar, porque não tem uma regra específica. São expressões que exigem a crase. À tarde, à direita, à esquerda, às 2 horas, às quintas-feiras, às vezes, à toa, às pressas, às claras, às cegas, à vontade, às escondidas, à beça, à risca, à margem, à queima-roupa, à espera, à revelia, à beira de, à força de, à custa de, à vista de, à espera de, à frente de, à medida que e à proporção que. Lembrando que essas expressões são expressões que elas vão exigir o uso da crase por uma decisão ortográfica mesmo, sabe? Eu acho que não tem uma explicação nesse caso dessas expressões. Agora, pessoal, eu vou dar situações, apresentar para vocês situações em que não se usa a crase. Palavras no gênero masculino. Então, quando existe um substantivo masculino posterior ao a, não se usa a crase. Exemplo, vou a pé. O pé é um substantivo masculino, portanto, esse a não tem crase. Outra situação, verbos no infinitivo. Então, procurar a trilha. Procurar é um verbo no infinitivo. Não exige preposição, portanto, o a não leva a crase. Começava a escurecer, não leva crase. Outra situação, diante de pronomes de tratamento. Exemplo, dirijo-me a Vossa Excelência.
Vossa é um pronome de tratamento, então diante de pronomes de tratamento não tem crase. Diante das palavras terra e casa, sem especificações, não terá crase. Isso é muito importante da gente gravar, porque se você fala vou à casa, não tem crase. Mas se você fala vou à casa da Laura, aí sim já tem crase, porque é uma expressão definida e especificada, casa da Laura. Diante de artigo indefinido, umas, uns, também não tem crase. Diante de nomes femininos no plural empregados sem artigo, que é o caso de não vou a festas, não sou chegado a crianças. Festas e crianças são nomes femininos no plural, porém eles estão empregados sem o artigo. Então, quando você diz não vou a festas, o festas ele está sem o artigo dele, que são as festas. Portanto, quando se diz não vou a festas, não se coloca crase. Quando se diz não sou chegado a crianças, também não haverá o uso, o emprego da crase, porque crianças exige o artigo as. Porém, se a frase for não sou chegado a crianças, não vai colocar então a crase nesse a, não. Diante também de pronomes indefinidos e demonstrativos esta e essa, não vai ter crase. Existem duas exceções do uso da crase. Vai ter uso da crase quando se usar pronomes relativos a qual ou a quais. Todos, exemplo, né? Todas essas são normas às quais devemos obedecer, as quais levam a crase. E também diante de pronomes de tratamento. Senhora, senhorita, dona, seu filho faz companhia à senhora, não é? O professor fez alusão à senhorita. Aí sim vai usar a crase, porque são exceções. Nessas situações vai ter crase porque são exceções que a gramática optou por colocar a crase. Diante também de... eu me esqueci. Não vai haver também só mais 2 casos de uso de proibição do uso da crase diante de expressões com palavras repetidas. Então, por exemplo, fiquei cara a cara com você. Fiquei frente a frente com ela. Cara a cara, frente a frente, não leva a crase. E também antes dos pronomes relativos quem e cujo, não usa-se a crase. Por fim, para a gente finalizar a explicação de hoje, eu vou dar umas dicas, uns macetes para a gente conseguir saber quando usa-se e quando não devemos usar a crase. Se você tá ali com uma frase e não sabe se aquele a tem crase ou não tem, você vai substituir o artigo a pelo ao, que é a junção do artigo a com o artigo o. Então, por exemplo, fui à aula. Vamos supor que vocês não sabem que ir à aula tem crase. Aí, o que você vai pensar? Substituir a aula, por exemplo, para bar. Fui ao bar. Se na substituição, se nessa troca ocorrer esse ao, usa-se a crase. Outro macete. Você vai poder substituir a preposição a por outras, como por exemplo para, como por exemplo de, como por exemplo em. E aí, se aparecer o artigo nessa substituição, é prova de que lá na frase original vai ter crase. Então, por exemplo, fui a Sicília. Não sei se tem crase. Substitui. Então, você pode pôr fui para a Sicília. Se ficar para a, é prova de que fui a Sicília tem crase. Porque se na substituição do artigo a por preposições quaisquer que sejam, surja o artigo a, fui para a Sicília, é prova de que na frase original vai ter a crase. Outro exemplo para a gente conseguir fixar. Fui para Cuba. Para Cuba foi igual para a Sicília? Não foi.
Para a Cecília, exigiu preposição. Exigiu o artigo a. Enquanto que fui para Cuba, não. Você falou fui para Cuba, não teve o a. Então, no caso de fui para Cuba, não tem crase. E no caso de fui a Sicília, terá crase. Fui a Cuba, né? E um último macete para facilitar e a gente arrasar e nunca errar no uso da crase vai ser se você, a troca de o termo. Se o termo regente for um verbo, troque-o por uma das formas do verbo vir. Então, João viajou a Paraíba. O termo que rege o a é um verbo, que é o verbo viajar. Você vai trocar esse a Paraíba para da ou do ou. Ah, não. Na verdade, não. Se o termo regente for um verbo, troque-o por uma das formas do verbo vir. Então, por exemplo, João viajou a Paraíba. O termo que rege o a é um verbo, viajou, não é? Então, troque por uma das formas do verbo vir. Então, você pode dizer, João veio da Paraíba. Se o resultado dessa troca originar da ou das, haverá crase. Então, por exemplo, João viajou a Paraíba. João veio da Paraíba. Portanto, a frase João viajou a Paraíba tem crase. Outro exemplo, João viajou a Campinas. João veio de Campinas. Então, no caso... Um outro exemplo é, João viajou a Campinas. Tem crase? Não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir por veio. João veio, né? Substituir o verbo que rege o a por uma das formas do verbo vir. João, então, veio. Veio da onde? Da Campinas? Não, veio de Campinas. Portanto, não tem crase. A nossa videoaula de hoje foi sobre a crase e eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, pode mandar mensagem, olhar no PowerPoint, tirar dúvida comigo, vou deixar meu telefone aqui, também vou deixar alguns, o pessoal do Solidário vai disponibilizar listas de exercícios e aí qualquer coisa vocês falam com a gente.